que afastava completamente a hipótese de crime passional. No outro dia, por coincidência, eu assisti o advogado da família da Fernanda, o doutor Vilas, dizendo que uma das hipóteses que eles trabalhavam era de crime passional. Quer dizer, é outra coisa que o doutor Eliardo diz assim, sem nenhuma comprovação, sem nenhum dado, sem nenhum elemento. Eu acredito que quem está acompanhando o caso da Fernanda, o advogado, deve ter mais informação que ele. Como é que um diz que é uma das hipóteses e ele diz que não há hipótese nenhuma? Depois, Tony, ele disse uma coisa grave, que a Fernanda foi morta por queima de arquivos, que ela sabia demais e se tornou uma pessoa perigosa para certas pessoas poderosas e que isso estaria envolvido com tráfico internacional de mulheres. Você imagina uma coisa dessa, uma jovem de 19 anos de idade, ele tirou uma conclusão, não sei de onde, talvez o demônio, só pode ser porque para meter uma coisa dessa na cabeça da pessoa, que ela estaria envolvida com tráfico internacional de mulheres, chegou a dizer que ela teria tirado o passaporte, depois a polícia técnica comprovou que ela não tirou passaporte nenhum, quer dizer, saiu da cabeça dele, ele faz uma afirmação dessa, joga para a opinião pública, desacredita a moça envolvida com tráfico internacional de mulher, sem nenhuma prova, sem nenhuma consequência, não pode ser dessa maneira. Outra coisa que ele disse, que a Fernanda tinha sido drogada, você deve ter ouvido, Sim. que a Fernanda foi drogada, que ela sofreu um apagão e por isso ela não teria a menor condição de subir 12 lances de escada. Eu não sabia nem quantos lances de escada tinha, mas aprendi com ele nesse dia. Aí vem o perito, o doutor Antônio Nunes, aliás, uma pessoa que deixou uma ótima impressão, né, pelo cuidado, pelo zelo, né, pela capacidade técnica, e disse que não, que a Fernanda não tinha tomado nenhuma droga, a não ser o álcool. O álcool. Tinha um potencial de álcool. Então o doutor Eliardo aqui mentiu, agora ninguém sabe, quer dizer, ele afirma as coisas sem ter nenhuma base para afirmar. A coisa vem na cabeça dele e ele solta. Então o que é que ele disse? Que a Fernanda tinha sido drogada, que tinha sofrido um apagão, como estava, não podia subir as escadas. Aliás, ele apagou. Ele disse, ela perdeu a consciência. Olha, eu sou psiquiatra. Quando a pessoa perde a consciência, Tony, se eu chego e digo, eu encontro Tony inconsciente, a pessoa conclui que você está estirado no chão. Desmaiado. Desmaiado, porque a pessoa inconsciente não fica em pé. A primeira coisa que faz é perder o tônus muscular. E ele disse que ela tinha perdido a consciência. Como é que perdeu a consciência e está... Então ele pega e afirma uma coisa dessa assim, sem nenhuma comprovação, sem nada, que a Fernanda tinha sido drogada, que não tinha sofrido um apagão, que não podia subir. O doutor Antônio Nunes e diz, não, ela não teve droga nenhuma no corpo dela, só tinha álcool. O álcool no corpo até 0,6 é normal, a partir de 2 a pessoa está inconsciente e ela estava com 1,2. Ou seja, ela tinha bebido, como a gente faz, as pessoas fazem normalmente quando saem na noite, bebe, mas perfeitamente lúcida e em condições de subir as escadas. Não estou dizendo que ela subiu, mas eu estou querendo afirmar aqui e mostrar as inconsequências do doutor Eliardo. E é isso que eu queria objetivar. Baseado em tudo que o senhor está falando aí, o senhor vê as atitudes do doutor Eliardo como atitudes inconsequentes, é isso? Eu quero ouvir do senhor como é que o senhor avalia. Bom, nós vamos ver no Qual é a posição? Sim. No futuro, o que é que o doutor Eliardo vai provar dessas coisas todas que ele disse. O que foi que ele disse? Que a Fernanda estava drogada é mentira. Ela não estava drogada porque os laudos já mostraram. Que ela sofreu um apagão, não sofreu porque ela só tinha 1,2 no sangue. É outra mentira. Né? Que ela não podia subir as escadas. O perito disse que podia. E as colegas dela testemunharam não, que ela estava normal. Como todas as outras vezes que tinha saído, não tinha bebido excessivamente, como mostrou no sangue dela que não tinha bebido excessivamente. Né? Que havia tráfico internacional de mulheres, que ela tinha participado de orgias, que ela tinha participado de bacanais. Como é que a pessoa diz uma coisa dessa? Um promotor de justiça, sem nenhuma prova, sem nenhum dado, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa assim, surrealista. Agora, deixa eu lhe dar um outro dado, que eu não sei se o senhor está acompanhando. A população do Piauí, hoje,
reputa o doutor Eliardo Cabral, nesse momento, nesse instante, como o condutor da verdade, como aquele que está com a verdade, é destemido, está indo contra o sistema, e na outra ponta vê a Polícia Civil como que se submetendo a interesses, sendo pressionada, e naturalmente que isso se faz, essa ilação, levando-se em conta o nome do empresário Givago, de que gente poderosa estaria trabalhando no sentido de evitar que a verdade viesse à tona. É isso que eu quero ouvir do senhor. Como é que o senhor avalia isso? Esse sentimento popular que está aí hoje nas ruas, as pessoas que estão vendo o programa nesse momento, é esse o sentimento que elas têm, e não se pode negar que o promotor Eliardo Cabral desfruta de uma popularidade hoje, que eu acho que se ele fosse candidato a presidente da República, ele se elegeria, proporcionalmente, naturalmente, pela popularidade que ele desfruta. Como é que o senhor avalia isso? Sabe o que é que estão dizendo do doutor Eliardo? Que ele está ganhando muito dinheiro com isso daí, com essa popularidade que ele está adquirindo. Na igreja dele? Na igreja dele. A informação não posso dizer com segurança, né? Mas o que chega as informações a gente, né, sem comprovação, ele é leviano de dizer que garanto que isso tenha acontecido, é que o número de seguidores na igreja dele tem crescido muito em função dessa exposição dele. Então, ele está lucrando com essa exposição. Eu quero saber, Tônia, como ele vai sair disso daí. O senhor entende que ele entrou e não está conseguindo sair? Já disse um bocado de asneira, já disse assim umas 10 coisas sem lógica, sem rumo, sem cabeça. Olha o que é que ele já disse. Tráfico internacional de mulheres. Eu sou capaz de dizer, se o doutor Eliardo provar que a Fernanda estava envolvida com tráfico, que essas famílias poderosas, qualquer família, está aí da cabeça dele, isso não tem comprovação em canto nenhum. Agora, ele disse que sabe, desde o início que ele disse que sabe quem é a pessoa, agora já disse que são 3, que ainda pode ter mais um. Que mistério é esse? Porque se ele sabe, por que não diz? Deputado, hoje, porque não ajuda hoje os portais de notícias, eu quero, porque o senhor é uma pessoa muito lúcida e pode tratar disso com esse equilíbrio. Alguns portais falam já de assessores do empresário Givago, falam de uma pessoa chamada Júnior, falam de um Afonso chamado de Afonso, isso está nos portais, de que essas pessoas seriam os faz-tudo para o Givago, estariam sendo investigados pelo promotor Eliardo Cabral. Tony, eu não quero entrar nessa questão do Givago, mas eu não posso calar nisso daqui. Primeiro disseram, aliás, o Arimatea Azevedo disse, que teria sido o Givago. O que é que o Arimatea disse? Que o GPS do Givago estava no local do crime, na hora do crime, e que o Givago telefonou para a Fernanda e a Fernanda foi ao encontro dele. Quer dizer, ele disse que o Givago era o criminoso. Aí o Givago apresentou o álibi perfeito. Qual é o álibi perfeito? As câmeras da televisão do apartamento dele, filmando ele entrando com a namorada dele, estacionando o carro, subindo no elevador, indo para o apartamento da mãe dele e de manhã saindo com a namorada. Então ele apresentou o álibi perfeito. Quando apresentou o álibi, que não era ele, bom, mas então ele não precisava estar na cena do crime. Aí invento outra coisa. Na hora que descobrir que aí vou inventar outra coisa. O que é que se pode fazer? Por que o Givago, deputado Marcelo, e por que não o Raimundo, o Antônio, o Francisco? Por que o Givago? Rapaz, chama o Arimatea Azevedo aqui, no teu programa, que no dia 28 de dezembro, quando ninguém falava em nada, ele disse que o assassino era um engenheiro. No dia 28 de agosto. De agosto. Eu lhe passo tudo isso daí de graça. Você chama ele aqui e pergunta. No dia 29, ele disse que esse engenheiro era pessoa poderosa, influente. No dia 30 de agosto, ele disse que esse engenheiro era politicamente, economicamente, socialmente, de família influente no estado do Piauí. E no dia 31 ele botou o nome do Givago. Então, ele tem a explicação. Por quê? Não, porque eu pergunto, e a explicação está aí para que o nome do Givago tenha aparecido e ganho essa... Não, porque você pode vasculhar todos os jornais de Teresina, dia 20, não tem nada escrito. Dia 29 não tem nada escrito. Dia 30 não tem nada.
tudo saiu primeiro no portal do Arimatea e depois repercutiu nos outros, é claro. A imprensa quer mídia, quer divulgar, quer notícia. Então, chama ele aqui e diz, eu lhe passo essas informações, para ele dizer de onde foi que ele tirou essas informações. Eu rasgo, eu renuncio o meu mandato de... Uma das perguntas... Por que alguém que não tem culpa alguma, que não tem nada a dever, contrata advogado famoso, contrata um outro advogado famoso no estado do Piauí, a junção de forças para defender o que não é... Vou lhe responder essa pergunta e você sabe que eu tenho um outro compromisso. Sei, senhor. Né? Eu agradeço muito. E vou... Vai para o telefone. Eu sei quem é o criminoso. Aí não diz o nome do Givago. Mas diz um paletó, descreve um paletó que só veste no Givago. Que ele já tem elementos de convencimento para pedir a prisão. Disse isso aqui várias vezes. Você no lugar, nesse lugar, se ele dissesse que já tem elementos para pedir a prisão, você faria o quê? Você ficava em casa esperando ser preso? Ou você procuraria se assessorar de um advogado para lhe orientar, porque isso é uma coisa que ninguém sabe lidar com isso. Eu nunca matei ninguém, eu não sei como é que se lida com a situação dessa. Eu nunca fui acusado de ter matado ninguém. Se me acusam e dizem que vão me prender, o que é que eu devo fazer? Eu devo procurar uma pessoa, um especialista. Rapaz, pelo amor de Deus, estão dizendo um absurdo desse comigo. Como eu me protejo? Como eu devo proceder? Eu devo procurar uma pessoa que tem experiência nesse ramo, um advogado criminalista. Se eu procuro, diz, olha a prova aí. Ele está lá procurando um advogado para se defender, isso é uma prova de que é. Rapaz, pelo amor de Deus, tenha paciência. Isso é um pesadelo que está passando na sociedade piauiense. E eu tenho certeza que a sociedade piauiense é uma sociedade sadia, de bons princípios, de bom costume, de boas ideias. É uma sociedade cristã. E que a verdade vai sair, Tony. Ou mais cedo ou mais tarde, a verdade vai desmascarar toda essa hipocrisia, toda essa canalice que existe aí, toda essa irresponsabilidade. Então, nós estamos do lado da verdade e a verdade vai nos proteger. Um dia a verdade vai sair. Vai ser amanhã, vai ser depois da manhã, mas uma hora sai, porque não é possível isso ficar indefinidamente. Só quem sofre com isso somos nós. Se já tivesse descoberto o criminoso, há muito tempo que nós já estaríamos aí. Já estaria continuando os trabalhos lá em Brasília, não tinha que estar aqui ocupando seu tempo aqui para dar explicação dessas notícias que um procurador disse que eu estou. Rapaz, como é que uma pessoa vem, chama o Eliardo e diz aqui, doutor Eliardo, você disse que o deputado Marcelo Castro está obstruindo as investigações. Como? Com quem foi que ele falou? Eu quero só informar o senhor que o doutor Eliardo Cabral virá a este programa hoje. E eu farei esta pergunta a ele. Mas esgote. Farei em nome da responsabilidade jornalística de saber de onde ele tirou essa informação. Esgote. Não se contente com pouca coisa. Não, doutor Eliardo. O senhor disse que ele obstruiu. É o meu papel. Como foi que ele obstruiu? É o meu papel. O deputado Marcelo Castro disse o seguinte, que se o senhor comprovar que ele está obstruindo a justiça, ele renuncia o mandato dele de deputado federal na condição do senhor renunciar o seu... De promotor. Do seu de promotor. Está gravado o que o senhor disse, nós vamos reprisar na hora em que ele adentrar aqui o estúdio essa informação do senhor. As pessoas precisam ter responsabilidade naquilo que falam. Todas as pessoas. E um promotor de justiça tem que ser exemplo para a sociedade. Não pode ficar dizendo aleivosias aí, inconsequentemente, irresponsavelmente, sem sofrer as consequências disso. No meu caso, ele vai sofrer as consequências, porque ele vai ter que comprovar tudo que disse a meu respeito na justiça. Ele vai ter que provar que eu já participei de bacanais, que eu já enfiei garrafa plástica em vagina de mulher, tudo isso ele vai ter que comprovar. E vai comprovar que eu estou obstruindo a justiça. Pronto. Me cabe outro caminho? Não. O caminho das pessoas de bem é o caminho da justiça. É esse o caminho que eu vou trilhar daqui para frente. Deputado Marcelo Castro, muito obrigado. Eu quero dizer aos telespectadores que as perguntas que eu fiz aqui representam este sentimento. São dezenas de perguntas que chegam e mais dezenas, mas eu quero agradecer a sua presença, a sua atenção e até a paciência que nós tivemos o vivo aí no meio do caminho, a gente sabe dos seus compromissos. Muito obrigado, deputado Marcelo Castro. E vamos lá, Serve Cozinha! Alimentação de qualidade é a palavra.